Já imaginou passar quase 40 anos preso por um delito que não cometeu? Hoje você vai ver a reação de 7 presos que foram inocentados após passarem muitos anos atrás das grades cumprindo pena. Não esqueça do like e bora pro vídeo! John Bunn. Na manhã de 14 de agosto de 1991, John foi surpreendido pela polícia em casa e foi levado para a 77ª Delegacia do Brooklyn com apenas 14 anos de idade para participar de um interrogatório conduzido pelo detetive Louis Scarcella. Isso porque um dia antes de John ser preso, 2 agentes penitenciários, Rolando Neisker e Robert Crossan, foram assaltados e enquanto Robert conseguiu correr, Rolando reagiu e acabou perdendo sua vida. Sendo assim, John foi supostamente reconhecido pelo agente que sobreviveu e formalmente acusado de forma injusta no dia 17 de agosto de 1991 por furtar e tirar a vida de Rolando Neisker. Por isso, ele foi condenado e obrigado a passar 16 anos na prisão e 12 anos em liberdade condicional, até que em março de 2013, John foi inocentado depois que evidências mostraram que o detetive Scarcella havia coagido testemunhas a identificar falsamente John como assassino. O The New York Times publicou um artigo acusando Scarcella, que se aposentou em 1999, de má conduta em muitas investigações, incluindo a fabricação de provas, coerção de testemunhas e ocultação de evidências da inocência dos réus. Após fazer vários julgamentos, só em 2018 o tribunal concordou com a decisão do juiz Simpson de realizar um novo julgamento e o Tribunal de Apelações também concordou com o juiz que o testemunho dado nas audiências pós-condenação havia sido sutil e adaptado para aquela situação. Dessa forma, ficou concluído que a testemunha se recusou a cooperar com uma nova investigação e por isso John foi inocentado após 28 anos cumprindo pena. David Hunter. David foi condenado injustamente aos 35 anos de idade por furtar e tirar a vida de um rabino em fevereiro de 1990 no Brooklyn e após ser reconhecido por falsas testemunhas, o homem ficou 23 anos atrás das grades só para então ser inocentado. Ele foi uma das vítimas do detetive Scarcella, que nesse caso afirmou que David tinha confessado ter cometido o delito, porém isso nunca foi comprovado e graças a uma testemunha que revelou ter sido coagida pelo detetive a mentir em juízo, os investigadores conseguiram descobrir a verdade. Uma das testemunhas do caso revelou que foi orientada na época pelo detetive do caso a acusar o homem de nariz grande, sendo que David era o único suspeito que se encaixava nessa descrição. Então os investigadores resolveram ir atrás de outras 2 testemunhas que também acabaram confessando que mentiram em juízo. Além disso, segundo o jornal The New York Times, um homem que faleceu em um acidente de trânsito quando era perseguido pela polícia em abril de 1990 e que também era conhecido pelo uso de pó e por sua violência, poderia ser o verdadeiro assassino. Sendo assim, devido a esse erro judicial, David foi indenizado em quase 7 milhões de dólares pelo estado de Nova York. Susan Mellon. Mesmo sem provas, Susan foi condenada a 17 anos de prisão por supostamente tirar a vida do seu ex-namorado Richard Daley de forma brutal. No dia do ocorrido, Susan estava em casa enquanto o delito era cometido por 3 membros de uma gangue em uma casa abandonada que ficava a quilômetros de distância de onde ela estava. Porém, a testemunha Julie Pett disse que a polícia ouviu Susan confessar o ato e isso foi mais que suficiente para condená-la. Felizmente, o caso de Mellon foi investigado por Deirdre O'Connor, chefe de um projeto que busca libertar pessoas que são injustamente condenadas. E graças a isso foi descoberto que a testemunha tinha um longo histórico de dar dicas falsas às autoridades policiais. Além disso, o detetive da polícia que prendeu Mellon foi responsável por cuidar desse caso onde 2 homens foram condenados injustamente. E por fim, o verdadeiro culpado foi preso e Susan foi inocentada da pena de prisão perpétua que tinha sido condenada e também foi indenizada em 12 milhões de dólares. Daniel Villegas. Daniel foi condenado a 20 anos de prisão aos 16 anos de idade após ter supostamente coagido a confessar um crime que não cometeu na madrugada de 10 de abril de 1993. 4 jovens chamados Jesse, Juan, Armando e Robert estavam voltando para casa depois de uma festa em El Paso, no Texas, quando foram surpreendidos por vários disparos vindos de dentro de um carro que passou por eles.
O caso foi identificado pelo detetive Alfonso Marquez, do Departamento de Polícia de El Paso, que além de ouvir os sobreviventes, interrogou mais 2 jovens suspeitos e como nenhum deles havia cometido o delito e estavam sendo pressionados, um dos jovens disse ter escutado a confissão de seu primo, Daniel Villegas. Embora as declarações do jovem não batessem em nada com a dos sobreviventes e não tivessem nenhuma ligação coerente com o caso, Daniel acabou sendo preso no dia 21 de abril, às 22 horas, em sua casa. Villegas foi libertado sob uma fiança de $50 mil, enquanto um promotor distrital decide se deve prosseguir com um novo julgamento, e vale lembrar que a condenação foi anulada devido a contradições na suposta falsa confissão. Ricky Jackson. Rick tinha apenas 18 anos quando foi preso pela primeira vez e passou 39 anos atrás das grades por um crime que não cometeu. Para você ter ideia, acredita-se que ele é a pessoa que passou mais tempo preso de forma injusta. O delito pelo qual Rick foi acusado aconteceu em 19 de maio de 1975, onde um vendedor foi atacado por 2 meliantes ao sair de uma mercearia na cidade de Cleveland, em Ohio, e ao reagir, acabou perdendo sua vida. Uma semana depois, o jovem Ed Vernon, de apenas 12 anos, declarou à polícia que viu Rick e mais 2 jovens cometendo o delito e mesmo sem nenhuma evidência que realmente ligasse os jovens acusados ao crime, eles foram presos, julgados e condenados à execução, mas felizmente a pena foi reduzida para prisão perpétua. Então, em 2011, um artigo de uma revista da cidade afirmou que o depoimento de Vernon era incoerente e que, além disso, ele foi pago para testemunhar contra os possíveis suspeitos. Mas foi só em 2013 que Vernon finalmente contou ao repórter que mentiu em seu depoimento e que, ao tentar voltar atrás, foi informado pela polícia que era tarde demais. Motivados pela publicação da revista, alguns advogados de um projeto que buscava libertar inocentes que foram condenados apresentaram uma petição para um novo julgamento em nome de Rick, que após uma reinvestigação descobriu o verdadeiro culpado através da placa do carro. No final, além de ganhar a liberdade, o homem foi indenizado com mais de 7 milhões de reais em apenas um dos vários processos que moveu. Kirsten Lobato. Kirsten tinha apenas 18 anos quando foi acusada, em julho de 2001, por tirar a vida de Duran Bailey, um sem-teto que morava nas ruas de Las Vegas. Kirsten não morava em Las Vegas, mas 2 meses antes do acontecido, foi visitar alguns amigos e acabou sendo atacada no estacionamento de um motel. Sendo assim, em uma tentativa de se defender, a moça feriu o homem na região da virilha e correu. Kirsten contou a várias pessoas o que aconteceu, porém, ao se passar 2 semanas do falecimento do sem-teto, a polícia recebeu um telefonema de um morador de uma cidade próxima denunciando Kirsten por cortar de forma grave a virilha de um homem. Sendo assim, a polícia quis pegar o depoimento da moça, que explicou tudo de forma clara e coerente, mas ao demonstrar remorso pelo que fez, os oficiais usaram as palavras de Kirsten como confissão por tirar a vida de Bailey. Acontece que 1 semana antes de perder a vida, Bailey havia violado uma mulher no mesmo local em que seu corpo foi encontrado, mas nada disso foi levado em conta e a polícia usou as declarações de Kirsten para prendê-la. A defesa da moça contou com várias testemunhas e provas de que no horário do ocorrido, ela estava a 3 horas de distância do local e, sendo assim, não tinha como ela ser culpada pelo delito. Kirsten foi julgada e condenada várias vezes, mas felizmente, graças a um projeto que buscava ajudar pessoas que foram condenadas injustamente, a moça conseguiu um novo julgamento, onde foram apresentadas novas provas. Kirsten foi liberada do centro de detenção do condado de Clark por volta das 14 horas do dia 3 de janeiro de 2018, depois de ficar presa por 11 anos e 3 meses. Essas 5 pessoas chamam a atenção pelo longo tempo que ficaram presas. Mas um senhor chamou a atenção por ser julgado aos 96 anos de idade. E te conto mais, ele falou algo que emocionou a todos. Para se emocionar também, é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá!